Bom dia, amados. O nosso tema de hoje vai ser sobre a Torá. A pergunta é: por que seguir a lei de Moisés? Por que carregar um jugo pesado? Qual seria o propósito disso para nós no dia de hoje, já que vivenciamos a graça do Salvador? Né, amado? Então, eu tenho aqui algumas coisas a passar a vocês hoje, né? Para que vocês possam analisar e ter um entendimento linear. Certo, amados? Então veja bem, as iniciais do símbolo, né? Que manifesta a presença experimentada do Pai Eterno, Yahu, o verdadeiro nome do Criador que chamamos de Deus, né? Porque isso está na língua hebraica, né? Que é o seu verdadeiro nome. E vamos conferir aqui alguns capítulos e versículos para que vocês possam ler, conferir nas suas Bíblias. Certo, amado? Êxodo 3, 13 e 15. Mateus 11, 12. Marcos 12, 1 a 12. Mateus 12, 20. Provérbios 4, 5 e 6. Paz, alegria e bênçãos para todos vocês em nome de Yahushua, o verdadeiro e original Messias. Lembrando que os judeus rigorosamente observantes são proibidos de pronunciar o nome do Criador, com base nas letras hebraicas. Sua pronúncia em hebraico seria algo como Yahu. E ao ler ao Tanakh, eles usam a palavra Adonai, que significa Senhor. Então, estou fazendo aqui um pequeno relato a vocês, né? E também vou fazer um pouquinho do comentário. Vamos, portanto, ser sábios e não misturar nossa pura adoração com idolatrias mitológicas gregas. A salvação vem dos judeus e não dos gregos, lembre-se disso. Isto está claramente escrito nas Escrituras Sagradas. Certo, amado? Vamos, portanto, adorar o verdadeiro Santo de Israel, Yahu, o Pai Eterno, e fazer do real Messias Yahushua o Salvador e Rei de nossas vidas. Ezequiel 8, 16 a 18, Jeremias 8, 8, Atos 4, 12 e Mateus 1, 21. Por que você quer seguir a Torá? Se toda a lei foi abolida pelo Salvador. Certo, amado? Vale ressaltar que a Torá dos judeus equivale parcialmente ao Antigo Testamento do cristianismo. A velha ordenança e a lei do Salvador, apesar das redundâncias deste escrito, ainda há pessoas que teimam em repristinar. O que quer dizer, amados? Termo jurídico designado para aproveitar a lei que foi revogada. Certo, amado? Os mandatos dirigidos aos israelitas e tomar para si a lei que nada lhe diz respeito. Não diz respeito nem a mim, nem a você, amado. Para que ficamos presos nessa lei. Lembre-se que estamos falando de 613 mandatos que devem ser respeitados, mas porém, se deixar de obedecer, o mandato é réu de todos. Então para que seguir a lei? Se você deixar de obedecer, o mandato é rei de todos. Certo, amado? É réu de todos, quer dizer. Toda lei verotestamentária, significa o Velho Testamento, seguiu dos diálogos do Criador com Moisés e Arão. E era dirigida para aquela gente naquele tempo e lugar. Tudo o que dizia aos dois juntos ou em separado se transformava em lei, quando estes anunciavam ao seu povo. Certo, amados? O conjunto de leis que forma a religião judaica se encontra em um único texto, a Torá. Pode-se dizer que este livro é a base que rege a dimensão religiosa daqueles que praticam o judaísmo. Se olharmos para o seu significado etimológico,
A palavra Torá significa instruções em hebraico. De qualquer forma, trata-se de uma lei judaica. Este texto sagrado, também conhecido como o Livro de Moisés, está composto por 5 livros cujos nomes em hebraico são Bereshit, Shemot, Vaikira, Bamidbar e Devarim, que correspondem os seguintes nomes em grego: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Torá, conta-se a história do povo de Israel, o pacto da circuncisão com Abraão, a chamada do Criador a Moisés para guiar seu povo, a saída do povo de Israel da escravidão no Egito, o pecado do bezerro de ouro e a longa trajetória da terra prometida. Deve-se destacar, por outro lado, que a Torá dos judeus equivale parcialmente ao Antigo Testamento do cristianismo. Por esse motivo, a Torá é conhecida também como a Bíblia hebraica. Além da Torá escrita, existe a Torá oral. Desta maneira, a segunda é uma guia para colocar em prática a primeira. Segundo os rabinos, a Torá oral permite compreender o contexto cultural e religioso do povo judeu. Aspectos da Torá geram controvérsias. Acredita-se que foi Moisés inspirado pelo Criador que escreveu os 5 livros que formam este texto sagrado. Entretanto, esta ideia não isenta de polêmica. Na verdade, alguns pesquisadores afirmam que Moisés não pôde escrever o último livro da Torá, o Deuteronômio, porque nele se conta a morte e o enterro do próprio Moisés. Certo, amados? Por outro lado, no capítulo que se refere ao dilúvio universal, afirma-se que a duração foi de 40 dias e 40 noites. E no próximo capítulo se argumenta que eram 150 dias. Estas discrepâncias e outras surgirem que a Torá pode ter sido escrita por mais de uma pessoa. Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que havia 4 grupos diferentes de escribas que participaram da sua redação. Os preceitos da Torá. Neste livro sagrado também aparecem os preceitos que guiam a vida de um judeu. Estes preceitos são conhecidos em hebraico como a palavra mitzvot. Alguns dos mais importantes são conhecer a existência do Criador, não oprimir os fracos, não falar mal dos outros, não escutar um falso profeta, não pactuar com idolatrias, não trabalhar durante o sabate. Veja bem, amados, não trabalhar durante o sabate, etc. No total existem 613 mandatos que devem ser respeitados. Todas essas instruções regem a existência dos judeus. Conclusão. Amados, sejamos realmente sábios e abertos para a verdade. Se o seu nome não fosse tão vital para a nossa salvação, não teria havido nenhuma razão para revelá-lo aos homens através das escrituras sagradas. Ou se nós realmente não precisamos conhecê-lo para a nossa salvação, por que ele cuidou para que seu nome fosse escrito mais do que 6.000 vezes no Tanakh inteiro, ou Sagradas Escrituras? Tudo que ele poderia ter feito seria somente olhar os corações dos homens e salvar aqueles cujos corações estivessem inclinados para ele, sem revelar quem ele é e qual é o seu nome. O Criador desconhece onde quer que esteja. Por favor, salve-nos. Mas ele não é desconhecido. Ele se revelou aos homens através das Escrituras
e se apresentou com seu nome. Esta é juntamente a razão pela qual o Tanakh, os Sagradas Escrituras, foram dados como um recurso através do qual o Altíssimo, que o seu nome verdadeiro chama-se Yahu, revelou a si próprio e ao seu ungido, seu Messias e ao Roshua. Espero ter ajudado em alguma dúvida e vamos para o próximo vídeo. Até mais.